Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Milan Dark. Hoje eu vou falar sobre um assunto que pouca gente presta atenção, mas é um mal necessário nos carros turbinados. Vamos falar da contrapressão. Você vai descobrir por que é muito mais difícil você tirar 50 cavalos quando você tem 300 cavalos do que quando você tem 100, 200. Pois é. Você vai descobrir também que, prestando atenção na contrapressão, você pode ganhar muito mais potência com menos pressão de turbo, né? É isso aí, esse é o nosso bate-papo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, curtiu a blusinha? Aí, Opala. Pois é da nossa amiga parceira, tá? NECA Relógios Personalizados. Vou deixar o link da blusa do Opala na descrição, no comentário fixo. E também da loja da NECA, caso vocês queiram ver e adquirir uma blusa dessa também. Mas fiquem ligados que em breve eu vou fazer um sorteio de algumas blusas. Beleza, pessoal? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, um sistema muito importante para ditar o comportamento do seu motor, seja de um carro turbo, áspero ou até motos, é exatamente o sistema de escapamento. Muitas pessoas sequer têm noção disso, acham que é apenas para fazer um ronco esportivo. Eu já até falei com vocês como dimensionar corretamente um escapamento, né? Deixar o link até na descrição, comentário fixo para vocês verem depois, beleza? E hoje eu vou falar especificamente dos turbinados, porque o escapamento não é simplesmente um cano que vai tirar o escape oriundo da explosão. Tem muito mais coisa envolvida, inclusive a energia da turbina depende desse sistema. Pois bem, e o que é contrapressão? Podemos dizer que contrapressão é uma pressão inversa do desejado. Podemos dizer até que seria uma resistência, uma barreira a ser vencida para você conseguir alguma coisa. Por exemplo, no caso, expelir os gases oriundos do motor. Vamos supor um motor que está aspirando aqui um ar de 28 graus, pressão atmosférica normal, nível do mar, e está entrando ar fresco, esse ar fresco para dentro do motor para fazer a combustão, fazer o ciclo do outro. Tá? No caso aqui, nem o motor está aspirando ar, porque a própria turbina está empurrando esse ar para dentro, nem esforço do motor está precisando, podemos dizer assim. No momento da compressão, que tem a combustão, esse volume de ar, vamos supor que seja um volume X, aumenta muito a temperatura. Vamos lá, botar 700, 800 graus ali na combustão. Esse aumento absurdo de temperatura instantâneo faz essa massa de ar X, volume de ar X, aumentar, sei lá, 4x. Né? E agora, a tarefa do motor aqui no próximo ciclo vai ser expulsar esses 4x o mais rápido possível e com seu próprio esforço, não tem nada para ajudar ele nesse momento. E no caso dos turbinados, a tarefa é um pouco mais difícil, porque ao expelir esses 4x dessa massa de ar quente que a gente está falando aqui, né, isso vai causar turbulência já nos carros aspirados, e no carro turbo tem a difícil tarefa desses 4x, né, de volume de ar, gerar energia da turbina para conseguir dar a pressão positiva no compressor. Não é simplesmente expelir esses gases para fora. Ela tem que aproveitar bem esses gases que estão sendo expelidos. E isso causa uma pressão aqui, porque começa a travar, né? Tem a resistência da turbina, né? Tem a resistência aqui da pressão que a turbina está empurrando, e esses gases têm que sair. Então começa a dar uma pressão aqui no coletor. Essa pressão que a gente chama de contrapressão. Porque depois de gerar energia para a turbina, né, não é só o ar que passa pela turbina que dá energia para ela. A temperatura dos gases, a gente vai ver mais pra frente, também interfere nisso aqui. Mas depois que ele consegue gerar energia para a turbina, e a turbina está lá aproveitando essa energia, esses gases têm que ser expelidos ainda. Então a gente está na outra parte aqui do escapamento. Isso aqui já é uma segunda parte, tá? Vamos concentrar aqui primeiro. Beleza, a gente já viu aqui como é que funciona. Isso é uma coisa ruim? Podemos dizer que não. Por quê? Essa contrapressão é a energia que vai gerar a energia da turbina. É a energia que a turbina precisa para gerar a pressão positiva. Então ela é necessária. Então sem ela, a turbina não funcionaria. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porém, aí entra a margem aceitável, né? Os parâmetros. Por quê? Ela não pode ser nem muito baixa nem muito alta. Como eu falei, muito baixa vai ter um atraso para render a turbina não vai estar na eficiência volumétrica dela perfeita, né, no trabalho dela perfeito. E se for muito alto,
A consequência disso é uma eficiência volumétrica menor, porque quando o ar fresco vai entrar no cilindro, tem ar ali dentro que não conseguiu ser expulso, ar oriundo da combustão, isso atrapalha a eficiência volumétrica, começa a aumentar a temperatura do motor gradualmente, começa a ter um sobreaquecimento da câmara e tudo mais, atrapalha até a potência final do carro. Então, eu comecei a procurar algumas matérias que mostrassem esse efeito da contrapressão na prática, e achei uma matéria muito interessante, uma revista bem antiga. Vamos lá. Um grupo de arrancada, né, acho que no início dos anos 2000 alguma coisa, tinha um motor 4.1 GM. Né? Esse rendia 450 cavalos e tinha 2.4 bar. A ideia do preparador e da equipe que estava ali era aumentar essa potência. Eles queriam mais do que 450 cavalos e parecia que não estava condizendo esses 2.4 bar no seu palão aqui 4.1 6 cilindros com 450 cavalos. O preparador mexeu o avanço, mexeu a alimentação, aumentou a pressão de turbina e quando tinha variação era muito pouca. Até que o preparador teve uma ideia de medir a contrapressão no escapamento. O resultado foi simplesmente 4.6 bar de pressão no coletor de escape, enquanto na admissão tinha 2.4. E como é que eles resolveram o problema desse carro então? Eles fizeram um dimensionamento melhor da turbina, modificaram o coletor de escapamento, fizeram um coletor dimensional também para melhorar a expulsão dos gases e esse efeito de contrapressão. E logo depois o resultado veio. Eles conseguiram essa cavalaria aqui com 1.7 bar, bem menos do que o 2.4 que estavam antes. No final dos testes lá, eles saíram até com 600 cavalos, que diz a revista. A pressão do escapamento com 1.7 bar ficou por 2.6 bar. Nossa, é uma pressão alta, sim, mas como eu falei, a pressão do escapamento sempre vai ser mais alta porque, além de gerar energia para a turbina, tem que sustentar a pressão positiva também. Ela tem que expulsar os gases aqui. Então, ou seja, a pressão sempre vai ser maior no escapamento. Porém, a diferença aqui é muito importante. Antes, a diferença dos dois, admissão e escape, era por volta de 2.2 bar. Nisso de diferença. Olha que coisa absurda. E agora, com 1.7 de pressão na admissão e 2.6 no escape, a diferença é 0.9. Ou seja, essa redução de diferença aqui fez melhorar muito a expulsão dos gases. E como é que a gente pode trabalhar para melhorar esse efeito? Para não causar muita contrapressão, para diminuir, por exemplo, pelo menos o efeito. Deve prestar atenção sempre, que melhora muito isso, é justamente o comando de válvulas. Por isso que eu falo, tem comando de válvulas para turbo, tem comando de válvulas para aspa, não, os dois não existem, são coisas totalmente diferentes. Apesar de funcionar, não é a mesma coisa você pegar um comando próprio de turbo e um próprio de aspa. Por quê? Vamos lá, uma linha rápida aqui de comando. Um comando tem um parâmetro chamado overlap. Nos carros sobrealimentados, turbos, não o Bauer, estou falando turbo. Quando tem a contrapressão do escapamento muito grande, que a gente está falando aqui, o overlap tem que ser muito pequeno. Porque o overlap é o cruzamento das duas válvulas, em que as duas válvulas de admissão e escape estão abertas ao mesmo tempo. Isso acontece para justamente fazer aquele efeito que a gente falou de lavar o cilindro. Como tem diferença grande de pressão dos dois lados aqui e temperaturas diferentes, ainda mais tem o vácuo gerado pelo pistão empurrando os gases oriundos da combustão para fora. Quando a válvula de admissão abre antes da válvula de escape fechar, esse ar fresco é empurrado, ainda mais que tem a pressão na turbina, é empurrado para dentro do cilindro, terminando de expulsar o ar quente da combustão. Só que a contrapressão nos turbos é alta. Então esse tempo tem que ser bem pouco, porque os gases vão bater e vão voltar para o cilindro, atrapalhando e até empurrando esses gases aqui de volta. O ar fresco que a gente quer, que é justamente o que devia estar acontecendo com esse Opala aqui que a gente exemplificou. Então, você, para quando escolher um comando de válvula, tem que escolher um comando correto com overlap pequeno. Porém, tem o tamanho de overlap correto para cada tipo de preparação. Tá? Esse primeiro ponto. Outro ponto, dimensionar perfeitamente a turbina. O escapamento, mesmíssima coisa, tem um tamanho exato. Quanto mais livre você conseguir botar para expulsar os gases, melhor. E quando eu falo livre, não é escapamento arrombado desse tamanho que vai conseguir expulsar os gases melhor, não. Na verdade, não é bem assim.
Mas no caso dos turbos, turbo, né, o escapamento quase sempre, um escapamento maior, você vai conseguir ter uma expulsão de gases melhor, melhorando esse efeito também. Vendo uma outra reportagem, né, vou exemplificar de novo, procurando sobre isso, eu vi uma outra reportagem agora da Full Power, também antiga, onde falava que tinha um Nissan, né, GTR deles lá, que só com a troca do escapamento, botando um escapamento melhor dimensionado, um coletor melhor dimensionado, o carro rendeu 100 cavalos a mais no dinamômetro. Sem mexer pressão, turbina, sem mexer assento, sem mexer nada. Simplesmente mexendo no escapamento. 100 cavalos. É por isso que é muito comum um carro ganhar aí, sei lá, 50 cavalos, 30 cavalos, simplesmente que trocou o escapamento. Botou um escapamento melhorzinho, botou um escapamento com um material melhor, por exemplo, inox. Como eu falei, o ar quente, né, já falei isso em outros vídeos com vocês. Para quem não viu, o ar quente ele fica maior, né, podemos dizer que fica uma massa maior do que um ar frio. Porém, ele é muito mais rápido e mais leve que um ar frio. Né? O que eu quero dizer? Vamos supor que o ar seja um objeto, tá? Um objeto de um tamanho X. Você empurrar um ar frio desse tamanho, tem um peso. Você empurrar um ar quente desse tamanho, é muito mais fácil, mesmo ele sendo maior. Então você consegue movimentar o ar quente muito mais rápido e mais fácil que um ar frio. Esse é até um dos motivos da válvula de escape ser sempre menor que a válvula de emissão. Então, uma boa dica aqui no coletor de escapamento e no escapamento é você tentar deixar tudo quente. Pois é, porque você está acumulando energia ali e deixando tudo quente, o ar fica sempre mais leve. Quando o ar sai aqui, sai por volta de 700, 800, 900 graus aqui, até mais, pela válvula de escape na cara do coletor. Mas se em algum momento ele pegar um ar menos quente, aqui, um pedaço menos quente, o ar quando chegar ali, ele vai se resfriar. O ar não passa de uma vez, como a gente já falou, né? Ele fica aqui dentro, quicando, podemos dizer assim, tá? Em turbulência. E quando o ar começar a bater aqui, ele vai perder esse calor, essa energia, vai ficar mais fresco ou menos quente. Vamos dizer menos quente, que eu acho que é mais correto. Menos quente. A gente está resfriando o ar. E o que isso significa? O ar vai começar a ficar mais pesado. Por mais que a diferença não seja alguma coisa absurda, ele está bem mais fresco que os outros que estão vindo aqui, que estão mais quentes. E o que acontece? Como eu acabei de falar, ele fica mais lento e começa a engarrafar. Os outros estão vindo quentes, estão vindo rápido, vão chegar aqui e vão bater nele. Ele está lento, mais lento que os outros. E quando ele chegar, esse ar quente, esse ar frio passar, e os outros chegarem aqui também, vai acontecer o mesmo efeito. Vai resfriar e o outro que está vindo mais rápido vai agarrar. Então por isso que é muito importante você deixar todo o coletor quente, que aí entra, né, o efeito, né, e o ganho que você bota thermal tape, por exemplo, ou fita térmica no escapamento, para você tentar acumular o máximo de calor ali. Né? Inclusive outros materiais, por exemplo, como eu falei, o inox, que tem menor dissipação de calor. Ele consegue acumular mais calor dentro aqui. Isso tudo é ganho. Esse é até um dos motivos de eu ter thermal tape aqui e thermal tape até metade do carro no escapamento. É um pouco de exagero? Pode ser. Mas para quem está tentando pegar o máximo possível de aproveitamento, com certeza deixar isso aqui mais quente está me dando algum ganho no pouco que eu tenho. E por fim, deixa eu vir para cá de novo. E por fim, como a gente já falou, sempre dimensione corretamente a sua turbina. Assim como o intercooler, assim como a pressurização, o duto de pressurização, assim como o escapamento, assim como o coletor, como tudo, tem um cálculo. A turbina, esse cálculo é muito importante e as pessoas simplesmente se baseiam, assim como no comando. Ah, eu tenho uma ponto .50. Né? Se não for uma arma, né? A gente está falando muita coisa. Que existem várias turbinas diferentes com essa medida que vão dar trabalhos, né? Vão ser eficientes de maneiras diferentes. Então não diz muita coisa. Não é só trocar a carcaça, para o tamanho da carcaça aqui que você tem que estar falando com a turbina que você tem. Beleza, pessoal? É isso aí, né? Como eu sempre falo, o motor é feito de cálculos. Tem cálculo pra caramba para tudo que você imaginar. Né? Qualquer coisa aqui tem um cálculo. E não tente menosprezar qualquer um deles, que isso vai dar alguma diferença no final. Valeu, pessoal! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!